Vamos iniciar invocando o Espírito Santo sobre cada um de nós, pedindo também que Ele nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois que alegria poder colaborar com esse tríduo de preparação para essa festa, solenidade de Corpus Christi. Pois os que vão escutar depois, acho que também vão me ver, pois os que não me conhecem, eu sou o Padre Felipe Neco, da Congregação dos Legionários de Cristo. Minha comunidade está em São Paulo, metade da semana estou para aqui em São José dos Campos, fazendo trabalho com o movimento Reino Christi e dormindo na paróquia, na matriz aqui de São José, Padre Betão que nos acolhe, pois cordialmente. É uma alegria poder também estar aqui com vocês. De vez em quando a gente passa, celebra, faz atividades aqui. Agora estamos meio interrompidos, a gente está contando aí as datas aí que o pessoal colabore para terminar já a capela, para voltar às atividades. Mas é uma alegria, então, poder colaborar também. Pois com essa palestra que me deixaram como tema, dar-nos no serviço da Eucaristia do altar e da Eucaristia do pobre. E pois tratei de basear um pouquinho na espiritualidade da Madre Maria Teresa, Jesus Eucarístico, né, e do que é pois, toda a realidade dos institutos, das pequenas missionárias. Pois aqui não sou nenhum conhecedor profundo, mas a gente busca por aí alguma coisinha que possa ajudar aí também para essa reflexão, para essa preparação. E hoje somos convidados a refletir sobre esse tema, que é profundamente evangélico e muito presente no coração da espiritualidade, da Madre e da congregação do Instituto. Nos dar-nos no serviço da Eucaristia do altar e da Eucaristia do pobre. E que é uma realidade, pois, não só para as irmãs, também para os leigos, é uma realidade que deve estar profundamente enraizada, sobretudo vocês que se dedicam a esse trabalho aqui também junto das irmãs. Não são duas Eucaristias separadas, é o mesmo Cristo. O mesmo Cristo Senhor que se apresenta no altar e o mesmo Cristo Senhor que se apresenta na realidade do nosso irmão que sofre, daquele que, pois, podemos acolher também com o nosso serviço. Madre Maria Teresa compreendeu isso de forma concreta. Ela adorava Jesus na hóstia consagrada e o reconhecia no doente, no enfermo, no abandonado, no frágil. E a vida dela vai nos ensinar que não existe uma verdadeira adoração sem caridade. E também não existe caridade cristã profunda sem intimidade com Jesus Eucarístico. Isso é para todos nós. O nosso serviço tem que brotar de um profundo amor ao Senhor. Eu costumo dizer, e pois, muitos têm falado, e até mesmo o Papa Francisco tem falado, a igreja não é uma ONG, não é simplesmente pois, um grupo de pessoas que se reúne para fazer o bem. Não, nós servimos a Jesus Cristo. E servimos a Jesus Cristo no nosso irmão. E quanto mais servimos ao Senhor, melhor vamos servir ao nosso irmão. Se eu não conheço o Senhor, pois eu não vou servir o meu irmão com o seu devido valor, né, de cristão. Ainda que não seja cristão, mas na medida que conhecemos o Senhor e o conhecemos na oração, na Eucaristia, nos sacramentos, pois melhor eu vou servir o meu próximo. A Eucaristia, centro da vida cristã. A espiritualidade da Madre Maria Teresa nasce diante do sacrário.
pois ela entendia que a Eucaristia não é apenas uma devoção, é presença real, é encontro, é alimento, é transformação. Essa realidade é que todos nós necessitamos experimentar cada dia de nossas vidas. Jesus, que na Eucaristia se entrega totalmente, corpo dado, sangue derramado, amor sem reservas, pois nós estamos chamados, então, a contemplar essa entrega e tornar-nos, assim, pela contemplação, também cada um de nós oferta. Jamais para as irmãs, né? Ainda que serve também para os leigos, mas a realidade da nossa entrega de cada dia sempre vai custar, sempre vai ser difícil. Mas na medida em que podemos contemplar a mesma entrega do Senhor, sem reservas, nessa mesma medida vamos alcançar as graças e as forças que necessitamos para perseverar na nossa entrega diária. O cristão não apenas recebe a Eucaristia, ele aprende a viver eucaristicamente. E essa é a nossa grande missão, e sobretudo de vocês, irmãs, nessa realidade do seu trabalho apostólico, do seu ministério dentro do Instituto, né, de poder realmente ser Eucaristia, viver eucaristicamente para os demais. E por isso a Eucaristia vem nos ensinar, e na medida que vamos contemplando ao Senhor na Eucaristia, podemos crescer e educar nessa doação, nessa humildade, nesse silêncio, nesse serviço, nessa compaixão. Indispensáveis para a vocação de todos nós, de todo cristão, mas sobretudo dentro da realidade do seu instituto. Por isso, Maria Teresa compreendeu essa realidade profundamente. E por isso, sua espiritualidade não era intimista ou fechada, ela saía do altar em direção daqueles que eram mais necessitados. São João Crisóstomo vai dizer que queres honrar o corpo de Cristo, não o desprezes quando vires nu nos pobres. Por isso a Eucaristia celebrada deve tornar-se Eucaristia vivida. Segunda ideia, a Eucaristia do pobre. A expressão Eucaristia do pobre não significa que o pobre substitui a Eucaristia sacramental. Significa reconhecer que o mesmo Cristo presente no altar está presente naqueles que sofrem, nos pequenos, nos sofredores. E por isso Jesus mesmo vai dizer: tudo o que fizestes a um desses pequeninos foi a mim que o fizestes. E a Madre Maria Teresa viveu essa realidade nos sanatórios, hospitais e obras sociais. Ela enxergava no doente o Cristo abandonado, o Cristo ferido, o Cristo silencioso, e por isso servia-o com reverência. Parênteses que tenho uma amiga fisioterapeuta que trabalha em hospital e ela falava, e eu acho que a gente vê cada vez mais essa realidade, eu comento às vezes com um ou outro médico que encontro, talvez quem está na área da saúde, que fácil é perder esse respeito, essa dignidade para com aquela pessoa que está aí diante de nós, né? E essa minha amiga falava que às vezes, né, as próprias enfermeiras, técnicos e tudo, às vezes ficam fazendo comentários da pessoa que está ali sofrendo, né? Que está ali 100%, fala, é uma dependência que talvez a gente não tenha tido, talvez só com a nossa mãe de bebê. E depois de grande, você está à mercê daquele que está ali lhe servindo, né? Como médico, enfermeiro, o que seja. E se a pessoa não tem essa dignidade, não vê essa dignidade naquele que está ali, chega a ser triste, porque talvez é um abuso ainda maior do que qualquer tipo de abuso, porque a pessoa ademais está inconsciente muitas vezes, né? Então, viver essa reverência no serviço é algo que denota esse amor verdadeiramente com aquele que está ali, que é outro Cristo. E esse é um ponto realmente importante, né? O pobre, e isso que, infelizmente, muitas das ideologias vão utilizar dos mais necessitados, o pobre não é objeto de caridade. Ele é presença ele é sacramento da presença de Cristo. Se queremos usar, não estamos dando a dignidade da pessoa. Não podemos usar as pessoas. Temos que servir. E quando se perde esse horizonte, né, quando se usa as pessoas para a ideologia que seja, perde o sentido. Às vezes, né,
tomara quanto mais possível, temos a oportunidade de adorar Jesus no ostensório, mas muitas vezes temos dificuldade de servi-lo naquele enfermo difícil, no idoso dependente, na pessoa cansativa, naquele que exige mais paciência, no irmão que sofre. E que difícil é. Eu tenho uma pequeníssima experiência por um mês, nada mais do que isso. Cuidei de um sacerdote na Espanha, quando estive aí na formação. Meu terceiro ano ainda, primeiro recém-professo os votos, alguns meses já de professos, eu estive cuidando de um sacerdote que estava cadeirante, teve câncer na cabeça, já não lembrava quase de nada, só de coisas passadas. E que difícil foi, daquela renúncia constante, né? De ver realmente o outro, né? De poder atender o melhor possível o outro. Até de carregá-lo, que estava bem gordinho, a gente termina com as costas aí, já, né? Ainda tem as dores aqui ainda, efeito desse mês aí, um mês, eu fico pensando, vocês toda uma vida para o serviço dos doentes, é realmente muito que louvar, né? E por isso a Mari vai nos ensinar que a adoração verdadeira continua depois da missa. O altar se prolonga no serviço. Cada gesto de cuidado, dar banho, me tocou dar banho no padre uma única vez, daí tinha que limpar com a toalhinha, mas umas 2 vezes. Também tinha uma enfermeira que às vezes, de vez em quando, passava lá e ela ajudava também nesse aspecto, mas dar banho, escutar, alimentar, acolher, visitar, consolar, pode tornar-se um ato eucarístico. Terceira ideia, são 5, não vou enrolar muito vocês, vamos correndo que já o tempo vai correndo. Dar-nos. A espiritualidade da oferta. O tema fala de dar-nos e esse é o centro do Evangelho, esse é o centro da vida de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para se entregar por nós. Jesus não deu apenas coisas, ele se deu a si mesmo. Na última ceia, isso é o meu corpo entregue por vós. E Madre Maria Teresa compreendeu que seguir Jesus Eucarístico é tornar-se também pão repartido. Dar-nos, que significa gastar a vida de cada dia, né? Quantas vezes, talvez na nossa própria formação, pois pensamos numa realidade de um grande momento, vai chegar o grande momento da minha entrega, da minha oferta, é o dar-se de cada dia. A gente fala que, né, sobretudo na formação, a gente era acordado pelos superiores, né, a gente respondia, o superior dava Cristo Rei Nosso em cada uma das celas, e a gente tinha que responder, venha a nós o vosso reino, né? Mas aí começa a oferta, aí começa a entrega, né? Da manhã, às vezes com cansaço, e a cama quentinha nesse frio, então assim que já começa, a cama quentinha e venha a nós o vosso reino, né? E dar-se, gastar a vida, sair de si, servir mesmo no cansaço, mesmo quando não estou nos bons ânimos, né? Que difícil é sairmos de nós mesmos, amar sem esperar retorno. Mas é importante ter presente que isso não é ativismo, é a fonte de doação, e por isso a fonte de doação vai ser a união com Cristo. Se nós pensamos que é fazer coisas, e isso é um perigo, para nós religiosos é um grande perigo. Eu tenho que fazer as coisas, tenho que entregar isso, tenho que terminar isso, tenho que atender aquilo. E esquecer o porquê. A tal ponto de que talvez, em alguns momentos, eu preciso parar e falar, não, eu preciso pensar o que eu estou fazendo. É fácil entrar num ritmo, num hábito, mas é a união com Cristo. Daí que vai ser a fonte da minha doação. Por isso, sem oração, o serviço vai virar um peso. Sem Eucaristia, a missão perde a alma. Sem intimidade com Deus, a caridade se esgota. Por isso também a espiritualidade de vocês, pequenas missionárias, une essa realidade tão bonita que é a contemplação e a ação, o silêncio e a missão, a adoração e o serviço. Primeiro permanecemos com Jesus, depois levamos Jesus. Tinha um sacerdote já falecido nosso, que superior pois, da comunidade, ele perguntava para o irmão antes de sair, para o irmãozinho, né, para o religioso, ainda não sacerdote, antes de sair para o seu trabalho, às vezes no colégio, e perguntava, você fez bem a sua oração? Porque se você não fez bem a sua oração, pois volte para rezar um pouquinho mais, porque se você está indo para o colégio e você não vai dar Jesus Cristo, pois nem vá, que não vale a pena.
né? Pois, primeiro permanecer com Jesus, depois levamos Jesus. Quarto ponto, a pedagogia da pequenez. O próprio nome da congregação, pois traz uma realidade e uma espiritualidade, as pequenas missionárias. E a Madre Maria Teresa entendia que Deus age através da pequenez. Não através do poder, não através do prestígio, mas através da humildade e do amor escondido. E que são muitas as oportunidades que podemos viver essa realidade. E isso começa com as próprias irmãs, né? Na nossa própria casa, na nossa própria família. E que difícil é. E sobretudo, pois não sei nem quem é, mas nem precisa nem pois, superiores ainda mais, porque as superiores pois têm um papel ainda mais. E se não se vive essa realidade do serviço, da humildade, que fácil é depois só ser quem realmente manda e organiza. E a lógica do Evangelho é diferente da lógica do mundo. No reino de Deus, o maior é quem serve, o primeiro é quem se faz último, o forte é quem ama. A Madre realizava muitos desses trabalhos simples, estava perto dos mais necessitados que sofriam, não buscava reconhecimento, e essa é a espiritualidade da presença amorosa. Estar junto, acompanhar, servir com ternura. Muitas vezes pensamos que mudar o mundo exige grandes obras, mas a Madre pois, nos mostrou que uma presença cheia de Deus pode transformar vidas. E, finalmente, os desafios para vocês, para cada um de nós hoje. Hoje vivemos, certamente, numa sociedade muito acelerada, muita realidade que temos que cumprir, que terminar, que entregar, que fazer. Certamente. Vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais. Mesmo, né, pois aí sim, mais para os leigos, né, nos encontros que às vezes estão 2, 3, 4 pessoas juntos, pois como já nos fechamos e vamos direto para o celular, esquecemos até aquele que está ali conosco, né? Vivemos numa sociedade descartável, né? Buscar o mais fácil, o mais simples, não na simplicidade, mas o mais fácil de simpleza, de corriqueiro, né? O sofrimento muitas vezes é escondido, né? As pessoas idosas que são esquecidas, né? Cada vez mais das pessoas que são necessitadas, pois viram números, né? E quantas vezes até mesmo os doentes se sentem sozinhos. Por isso, nesse contexto, pois o carisma das pequenas missionárias continua tornando-se uma realidade muito atual, muito necessária, né? Vocês são realmente chamadas a recuperar essa compaixão, a reaprender a presença, a servir com dignidade, a olhar as pessoas nos olhos, a reconhecer Cristo nos mais frágeis. E por isso, a pergunta para nós também, nossa comunhão, aí como dever de casa para todos, nossa comunhão gera transformação concreta na maneira de tratar os demais? Sobretudo, contemplando o Cristo, eu consigo contemplar o meu irmão? Porque quem recebe o corpo de Cristo deve tornar-se corpo doado para os irmãos. E, pois, a lição que a Madre Maria Teresa, Jesus Eucarístico, nos deixa, pois não temos que separar altar e vida, oração e serviço, adoração e caridade. O mesmo Jesus que adoramos na Eucaristia nos espera naquele que mais necessita. A verdadeira espiritualidade eucarística tem que produzir em nós misericórdia, ternura, disponibilidade e serviço. E, pois, talvez a pergunta de Jesus Cristo simples para nós, depois de me receber no altar, onde você me reconhece durante o dia? Possamos, então, aprender também com a Madre Maria Teresa, ajoelhar-nos diante da Eucaristia e também inclinar-nos diante do sofrimento dos nossos irmãos. Porque a santidade vai acontecer aí, quando o amor recebido de Jesus Cristo se transforma em amor oferecido aos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde.